Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 11ª lição deste terceiro trimestre do ano de 2022. Como adorar o Deus Santo, em Levítico, capítulo 1 até o capítulo 10. O texto áudio está em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. A leitura bíblica está em Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 17. A verdade prática nos fala que Deus provê um caminho para pessoas pecadoras se aproximarem e viverem na sua santa presença. Na introdução, lemos que Levítico foi escrito quando Israel ainda acampava diante do Sinai. Enquanto Êxodo tem por tema a comunhão que Deus oferece ao seu povo mediante sua presença maravilhosa, sua presença real, a presença que realmente o povo necessitava. E essa presença se manifesta onde? No tabernáculo, ou tenda do encontro, ou tenda da congregação. Enquanto isso, Levítico apresenta as leis pelas quais Israel haveria de mantê-la. É o manual do serviço sacerdotal, das ofertas, dos sacrifícios no tabernáculo. No primeiro tópico, o livro de Levítico. Se Êxodo é o livro da redenção, Levítico é o livro da santidade e adoração. O livro de Êxodo, que já encerramos o estudo dele, vem do latim êxodos e do grego êxodos, quer dizer saída, partida, emigração. Mas em hebraico o nome do livro de Êxodo é um pouco diferente, é Shemot, que significa nomes. Estes são os nomes. O começo do texto de Êxodo começa pelos nomes. E quanto ao livro de Levítico, este título: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação ou tabernáculo lhe disse. No hebraico,
os títulos dos livros do Pentateuco vêm das suas primeiras palavras. Neste caso, esse versículo, chamou o Senhor. Chamou o Senhor. Então, a partir da tradução para o grego, passou a ser intitulado Levítico, pois seu conteúdo trata daquilo que os levitas cuidavam, ou seja, os ritos, sacrifícios e serviços dos sacerdotes e levitas. Esse título é muito apropriado, embora o livro se ocupe muito mais com os deveres dos sacerdotes do que com os trabalhos dos levitas em geral, que se ocupavam do trabalho manual do tabernáculo. A tribo de Levi foi separada para as funções ministeriais, mas apenas Arão e seus descendentes eram sacerdotes. Ou seja, na tribo de Levi existiam várias famílias, mas apenas a família de Arão e seus sucessores podiam exercer o sacerdócio, serem supremos sacerdotes. As demais famílias de Coate, as demais famílias da tribo de Levi, essas famílias cuidavam dos outros trabalhos do tabernáculo. Portanto, esse versículo inicial, chamou o Senhor, esse começo, e chamou, ou então e clamou o Senhor, ele em hebraico, Vaikra. Portanto, na Bíblia hebraica, o livro de Levítico se chama Vaikra. Portanto, dentro da tribo de Levi, nós tínhamos 3 linhas principais: Gerson, Coate e Merari. Essas 3 famílias se ocupavam dos demais afazeres no tabernáculo, mas apenas a família de Arão é que podia exercer o sacerdócio. Todos os sacerdotes eram efetivamente da tribo de Levi, mas nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes. É isso que significa essa divisão. Então, o livro de Levítico é um manual de regulamentos e normas sacerdotais. Levítico está em estreita conexão com Hebreus. Portanto, Levítico e Hebreus eles se completam, pois enquanto Levítico trata do sacerdócio dado à tribo de Levi, que é um sacerdócio temporário, o texto da carta aos Hebreus, principalmente o capítulo 7, ele trata de um sacerdócio eterno. É o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, do qual Jesus é o representante. Primeiro tópico, segundo item, o tema central. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o tema central do livro, a santidade das pessoas. Como elas poderiam se santificar de maneira a serem dignas de estarem na presença de Deus? Isso porque, sendo o pecado o grande problema do homem e a fonte da sua separação do Criador, como o israelita se aproximaria desse Deus Santo? Se Gênesis mostra o pecado do homem e Êxodo mostra o livro da redenção, Levítico mostra como o homem pecador pode andar em comunhão com Deus. No livro de Levítico, a palavra santo ou santidade é mencionada mais de 80 vezes, e a palavra sangue surge 93 vezes. As duas palavras caminham juntas, deixando claro uma verdade fundamental: sem derramamento de sangue, não podemos nos aproximar de Deus. Por que isso é importante? Fomos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus e chamados a viver em comunhão santa com o nosso Senhor. Isso só é possível se obedecermos à sua palavra. Levítico mostra tudo isso por meio de tipos e símbolos. Primeiro tópico, terceiro item, importância e propósito. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqui no hebraico, a palavra santo é kadosh, uma palavra cujo símbolo é bem conhecido de muitos cristãos. E kadosh nos traz esse significado, esse sentido maior, de santidade, de separação. Separação justamente para se buscar a perfeição. Levítico é o centro do Pentateuco, o centro da Torá. Não só pela localização, mas também pelo destaque, pela ênfase. É comum encontrar crentes que não se interessam por esse livro. Poucos estudam Levítico. Alegam que é muito enfadonho, cheio de regras e rituais que não podem mais ser praticados hoje. Dizem ainda que enquanto Gênesis e Êxodo nos trazem histórias bonitas, narrativas fáceis de entender,
Não acontece isso com Levítico. Diante de todos esses argumentos, como estudar esse livro? Como encarar o estudo de Levítico? Primeiro, devemos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, Deus coloca o livro de Levítico não para que hoje venhamos a praticar esses rituais, mas para que entendamos que esses rituais têm um significado muito mais especial e elevado. Segundo, temos na obra de Cristo, na cruz, a exata compreensão deste livro. Quando estudamos Levítico e Hebreu juntos, vemos que a cruz não foi um acidente, mas uma providência divina. Era necessário que acontecesse para que tudo se cumprisse. Claro que, para muitos seguidores do judaísmo atualmente, o sacrifício de Jesus no Calvário é algo abominável, algo inaceitável, porque pensam eles, como um sacrifício humano pode ter validade diante de Deus? Eles não estão totalmente errados. Acontece que eles pensam em termos de sacrifício humano de uma pessoa comum, uma pessoa pecadora, uma pessoa que, por mais que tenha boas intenções e inocência, ainda assim não é boa o suficiente para ser oferecida em sacrifício. Porém, o de Jesus é um sacrifício diferente. Ao mesmo tempo que era um sacrifício humano, era um sacrifício divino, pois ele sim era perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como tal, ele era perfeito, sem mancha, sem pecado nenhum. Logo, o seu sacrifício, nesse caso, preencheria os requisitos e condições para Deus. Em terceiro lugar, mesmo não sendo mais praticados, os sacrifícios levíticos trazem princípios valiosos, como a atrocidade do pecado e a misericórdia de Deus. A solução que o pecado exige custa muito, é isso que o Levítico nos ensina. Cada um daqueles animais sacrificados não eram animais encontrados no meio da rua, não eram animais doentes, fracos, dispensáveis, descartáveis. Cada um daqueles animais tinha um grande valor na sociedade. Numa sociedade voltada para a agropecuária, cada um daqueles animais era um sacrifício muito grande em termos econômicos, em termos materiais. Então Deus estava passando a seguinte mensagem: o pecado custa muito caro. Por que ele custa caro? Porque ele é uma transgressão terrível diante de Deus. Não é uma coisinha leve, de pouca importância, é algo que nos custa muito caro. Deus, através dos sacrifícios do livro de Levítico, quer nos ensinar que o pecado custa sangue, sacrifício, dor e morte. E qual a morte que o pecado custa? A morte de um substituto, pois o pecador, justamente por ser pecador, ele não tem condições de pagar os seus pecados. Qualquer coisa que ele faça é inaceitável, porque ele é indigno. O pecador é indigno. Logo, o seu sacrifício não traz proveito algum. Logo, tem que ser uma outra coisa ou uma outra pessoa que tem que sofrer a pena daquele pecado. A misericórdia de Deus, então, proporciona um caminho de perdão e restauração. E esse caminho aponta, ele termina em Cristo. Por isso, escreve o apóstolo Paulo que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Cristo é o caminho prefigurado nos sacrifícios temporários de animais. Óbvio que naquele momento em que é ensinado toda essa ritualística, Deus ainda não aponta diretamente para o Messias. Ele não diz a Moisés, esses sacrifícios apontam para o Messias. Não tem essa declaração direta no livro de Levítico. É algo que vai ficar nas entrelinhas e só vai ser revelado mais adiante. No segundo tópico da nossa lição, nos fala sobre sacrifícios e ofertas. Levítico apresenta as leis, rituais e sacrifícios pelos quais Israel deveria ter consciência de sua pecaminosidade. Ou seja, toda aquela ritualística é para que Israel entendesse: vocês são pecadores, vocês são pessoas ruins, e para chegarem a Deus, existe um caminho que não é tão fácil. Isso também era para que desse consciência a eles da necessidade da misericórdia de Deus e da necessidade de manter a comunhão com Deus.
Agora que o tabernáculo estava inaugurado, Israel recebe de Deus, através do seu mediador, ou seja, Moisés, um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios e festas. Estas festas, elas expressavam a alegria por ter a comunhão com Deus e também para lembrar a eles que a vida não era apenas tristeza e dor, mas que havia alegria em ter comunhão com Deus. Veremos que existem 5 tipos principais de sacrifícios ou ofertas, divididos nas categorias obrigatórios e voluntários. Cada um deles revela um pouco, um aspecto, uma faceta da obra de Cristo. Primeiramente, os sacrifícios voluntários. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará um macho sem defeito. O primeiro dos sacrifícios voluntários era o holocausto. As vítimas apresentáveis tinham custo variável, desde grandes até pequenos animais do rebanho e mesmo pássaros, o que permitia que os mais pobres oferecessem adoração. A frase-chave está em capítulo 1, versículo 9. Queimará tudo isso sobre o altar. Em cada holocausto, a vítima inteira era queimada e subia na fumaça do altar do Senhor. Logo, nada daquele animal era aproveitado. Toda a carne, gordura, intestinos, tudo era queimado em sacrifício. Imagine o trabalho que não dava para realizar um sacrifício desses. Afinal, era necessário trazer madeira suficiente para consumir todo o corpo do animal. Isso demandava tempo, demandava também esforço. Portanto, é isso que significa a palavra holocausto, que vem do grego. Significa eu queimo tudo, totalmente queimado. A única exceção do holocausto era o couro, que pertencia ao sacerdote que realizou aquele sacrifício, como indenização pelo seu serviço. O holocausto era um retrato da entrega completa de Cristo, ou seja, apontava para o fato de que Cristo iria se entregar totalmente, plenamente, em sacrifício pela humanidade. A segunda oferta voluntária era a oferta de manjares. Aqui não eram oferecidos animais, mas sim o fruto do campo, a plantação, algo que você colhia da terra. Era a única oferta sem sangue. A oferta de cereal lembrava ao povo que a sua comida vinha de Deus e, portanto, deviam suas vidas a Ele. Era um retrato de que, era um reconhecimento de que a sua provisão vinha de Deus. A terceira oferta voluntária era o sacrifício pacífico, também chamado de sacrifício de paz ou oferta de paz. As ofertas pacíficas consistiam num sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida ou buscava a bênção de Deus. Alguém poderia dizer: mas hoje em dia, quando temos esse objetivo, nós realizamos um culto, uma cerimônia, nós oramos. Pois é, mas naquele tempo não era o suficiente. Você tinha que levar um animal para ser sacrificado, para pedir uma bênção ou uma graça, como se fala hoje em dia, ou para agradecer alguma graça recebida. Era parecido com o primeiro, com o holocausto, exceto que aqui não era queimado totalmente o animal. O ofertante, o sacerdote, recebia uma parte de volta para se banquetear com ela e também para a alimentação dele e da sua família. Lembremos um detalhe importante: os levitas não trabalhavam em outra ocupação além do tabernáculo. Portanto, eles eram sustentados pelas ofertas e pelos sacrifícios oferecidos pelas outras tribos. O oferente, no caso a pessoa que estava trazendo o sacrifício, também se alimentava da oferta, como nós nos alimentamos de Cristo pela fé. Aprendemos então, através desse tipo de sacrifício, que somente em Cristo nós teremos paz, que não existe paz longe de Cristo. No segundo item, falamos sobre os sacrifícios obrigatórios, como está em Levítico capítulo 4, versículo 2. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Ora, o que seria esse tipo? É o que na nossa lei, o que no nosso Código Penal, nós chamaríamos de crimes culposos. Aqueles cometidos sem a intenção. Sem querer, mas acaba querendo.
diferente dos crimes dolosos, em que você quer praticar aquela conduta. Nesses casos, não havia um sacrifício que pudesse ser oferecido. Não havia um sacrifício, por exemplo, quando você queria matar uma pessoa e matava aquela pessoa. Não havia um sacrifício possível. Havia pena de morte. Não havia um sacrifício possível quando você adulterava com alguém, com uma pessoa, e você tinha a intenção de adulterar. Nesses casos, não havia um sacrifício. Havia a pena de morte. Porém, no caso dos crimes culposos, havia os sacrifícios obrigatórios, como esse. Por que eles eram obrigatórios? Porque era a única forma de se obter perdão. O primeiro deles se chamava oferta pelos pecados por ignorância, seja do sacerdote, de todo o povo, de um príncipe ou de qualquer pessoa. Então, era o tipo de sacrifício que qualquer pessoa, inclusive o sacerdote, podia oferecer. O propósito era expiar, perdoar a culpa por pecados cometidos de forma não intencional, por negligência. Como nós falamos antes, seriam os crimes culposos. Aqueles cometidos de forma voluntária, mas por negligência, ou poderíamos acrescentar, como diz hoje em dia o nosso Código Penal, por imprudência, por imperícia, por omissão, por não fazer aquilo que se deveria fazer. Então, nesses casos, era realizado o sacrifício pelos pecados por ignorância. O outro sacrifício obrigatório era a oferta pelos pecados voluntários, como está em Levítico capítulo 6. Era dada como expiação pelos pecados cometidos contra o próximo que tenham causado prejuízo, ou seja, existia a chamada reparação do dano. Exigia restituição à parte ofendida. Observe que esse tipo de compensação ele também aparece nas legislações penais do mundo todo. Mas também servia como uma purificação dos pecados profanos ou de doenças físicas. Nesses casos, eram queimados no altar a gordura, os rins e o fígado, ou seja, parte das entranhas do animal. E o restante tinha que ser comido dentro do espaço do tabernáculo. Nesse tipo de pecado, nos pecados voluntários, o que era oferecido era um novilho, ou seja, um animal de considerável valor. Não podia ser oferecido, por exemplo, pombos. Não podia ser oferecido, por exemplo, algum outro tipo de animal que não fosse o novilho. Como no resto da lei, os sacrifícios eram sombras das coisas que haviam por vir. Porém, o corpo, ou seja, o todo, é de Cristo. Cada um desses sacrifícios era como uma sombra, que era uma realidade parcial de algo real, de algo próximo que ainda não estava totalmente revelado. No terceiro item deste segundo tópico, lemos sobre o sacrifício de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. As regras de Levítico foram estabelecidas por Deus e não pelo homem, e deveriam ser criteriosamente obedecidas. Esta é a razão de tantos detalhes. Muitas pessoas, quando leem pela primeira ou segunda vez o livro de Levítico, se enfadam por tantos detalhes desses sacrifícios. Eu mesmo já fui assim. Mas quando aprendemos o que eles significam, todo o livro se torna interessante. Deus não permitiu e não permite que o culto a ele seja feito de qualquer maneira. Existe um padrão, há uma regra. A segunda razão é que tudo aquilo apontava o sacrifício mais perfeito de todos, o sacrifício de Cristo. As regras de Levítico compõem um processo de revelação, poderemos dizer uma revelação progressiva de Deus, que iria se concluir, chegar no seu clímax em Cristo. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. No terceiro e último tópico da nossa lição, lemos sobre a consagração do sacerdócio, que está em Levítico, capítulos 8 a 10. Até esse momento, apenas se falava de sacerdotes e levitas, mas ainda não haviam sido designados um sumo sacerdote, um sacerdócio formal, um conjunto de obreiros para o tabernáculo. Então, estes capítulos narram a escolha desses sacerdotes, que aconteceu diretamente por Deus. Tomai Arão e seus filhos,
e as roupas ou vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Deus, na sua soberania, escolheu Arão e seus filhos para o sacerdócio. Eles não tinham direito, eles nem sequer mereciam isso. A primeira consagração ao ministério ocorreu com Arão e seus filhos, e logo depois toda a tribo de Levi foi separada para as funções do tabernáculo, ainda que nem todos para o sacerdócio. Um detalhe: apenas os homens da tribo exerciam as funções de levitas e sacerdotes. Não havia levitas mulheres, não havia sacerdotes mulheres, apenas os homens. Nenhuma outra tribo, portanto, poderia ministrar no sacerdócio. Isso era terminantemente proibido. Isso nos mostra algumas luzes sobre o ministério pastoral. Sua maior crise diz respeito a pessoas que lá estão sem a inabalável convicção de terem sido escolhidos por Deus. Ou seja, nem todos que estão no ministério pastoral realmente foram escolhidos por Deus. O ministério não pode ser resultado de acordos, conchavos, negociatas, desejo de admiração, buscar o status. Tem que ser uma chamada de Deus. Quem se autoconvoca para o ministério já está destinado ao fracasso. Deus não abre mão dessa sua prerrogativa. Somente Deus é que realmente escolhe. O segundo item nos fala sobre as vestes sacerdotais. Não eram quaisquer roupas, eram roupas especiais, feitas de linho fino, branco, para os levitas e sacerdotes. E no caso do sumo sacerdote, havia uma roupa toda especial. Aqui nós vemos um desenho sobre como eram as roupas dos sacerdotes e levitas. O sacerdote comum ou levita usava uma roupa toda branca, enquanto que o sumo sacerdote ou supremo sacerdote usava uma roupa diferente, ou seja, por cima da túnica branca havia uma túnica azul e ainda o chamado éfode, que era uma peça de vestimenta toda decorada com um peitoral, onde haviam 12 joias, representando as 12 tribos de Israel. Também havia no peitoral 2 peças, chamadas Urim e Tumim, que eram utilizadas para fazer sorteio, para tirar sortes. Através dessa espécie de sorteio, Deus revelava a sua vontade ao seu povo. Essas roupas foram mostradas a Moisés e realizadas, trabalhadas, através dos artesãos que Deus levantou naquele período para construir não apenas o tabernáculo, mas também as roupas sacerdotais. É muito comum nós vermos em livros, literaturas e na própria internet figuras como essa representando a Jesus como sumo sacerdote. Mas esse tipo de desenho tem um erro muito pouco notado. É o seguinte: Jesus nunca poderia ter usado essa roupa, nem sequer no céu. Por que isso? Porque estas roupas eram exclusivas da tribo de Levi. E Jesus, como não era dessa tribo, ele não iria quebrar a sua própria lei. Portanto, isso daqui é apenas uma representação artística, mas em momento algum Jesus usou uma roupa como essa, seja aqui na terra, seja no céu. A única representação que nós encontramos dele no livro do Apocalipse, ele não usa uma roupa como essa, mas sim uma roupa toda branca com um cinto de ouro. O que essas vestes sacerdotais nos ensinam? Que Arão e os demais sacerdotes, e também os levitas, obviamente, eles deveriam se trajar adequadamente toda vez que entrassem no tabernáculo. Era um serviço solene. Eles não poderiam se vestir do jeito que quisessem. Deus havia planejado uniformes, vestes especiais para eles. A roupa do sumo sacerdote era composta de 7 peças. Calções, que seria uma espécie de roupa íntima, uma túnica branca, uma sobrepeliz azul com campainhas e romãs na orla, um cinto, um peitoral com joias. Além disso, havia a mitra, um turbante de linho com uma lâmina de ouro escrito Santidade ao Senhor. Vejam então o contraste. Nas cerimônias pagãs daquela época era comum a nudez e a prostituição cultual. Ou seja, os atos sexuais faziam parte do culto aos deuses pagãos. Havia religiões pagãs daquela época que os sacerdotes ministravam nus ou quase totalmente nus. Em contraste, Deus ordena
vestimentas especiais para cobrir os sacerdotes, pensando na questão do pudor, para evitar qualquer semelhança com as nações idólatras. Mas a roupa não fazia o sacerdote. Eles não usavam essas roupas para mostrar sua beleza ou status social. Eles foram chamados para servir a Deus e ao povo. Mas ser sacerdote era muito mais do que isso. Era muito mais do que uma roupa diferente. Havia exigências. E aqui em Levítico capítulo 10 nós encontramos o trágico histórico de 2 filhos do sumo sacerdote Arão, chamados Nadade e Abiú. Veja o quanto se exigia dos sacerdotes. Havia muita responsabilidade. Eles tomavam um banho público, havia troca de vestimentas, uma unção com óleo especialmente preparado. O aroma da unção era exclusivamente preparado para o sumo sacerdote. Ninguém possuía um aroma idêntico. Tudo isso tinha um efeito didático muito profundo. O povo precisava entender que estava lidando com um Deus santo. Era um Deus diferente de todos os outros, totalmente diferente dos deuses falsos das nações à sua volta. Nada podia ser feito de qualquer jeito. Nada podia ser feito conforme o homem queria. Por essa razão, esses 2 homens, Nadade e Abiú, morreram diante do Senhor, na presença de Deus, dentro da área do tabernáculo. O que eles fizeram de tão errado? A Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. A palavra estranho significa desconhecido, não autorizado, fora do padrão. O que seria esse fogo estranho? Vamos explicar. Eles colocaram incenso, que era um pó aromático, que quando queimava, liberava uma fumaça. Havia um incenso especialmente ordenado por Deus para ser usado ali no tabernáculo. Havia, claro, outras fórmulas de incenso com outros materiais, mas Deus ordenou que, na área do tabernáculo, apenas um determinado tipo de incenso fosse utilizado. E eles desobedeceram. Eles usaram um outro tipo de incenso, de forma consciente, sabendo que Deus tinha ordenado para não fazer. Além disso, a Bíblia nos dá a entender que aqueles homens também estavam embriagados quando realizaram esse ato litúrgico que acabou com as suas vidas. Porque ali, nos diz a Bíblia, saiu fogo do Senhor, veio fogo de Deus e matou aqueles homens naquele momento dentro da área do tabernáculo. Aqui o nosso comentarista, ele utiliza essa história como um paralelo sobre as maluquices que vêm sendo feitas em muitos arraiais gospel pelo Brasil afora. Ou seja, a chamada adoração extravagante, aquele entusiasmo que pretende ser espiritual, mas na verdade é carnal. Isso tem trazido enorme prejuízo à evangelização e desonrado o nome de Cristo. O Espírito Santo não leva ninguém a fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. Será que nós entendemos que o culto a Deus é com decência e ordem, é com reverência à palavra de Deus? Concluímos com a aplicação pessoal da lição. Será que agora, reconciliados e em plena comunhão com Deus, por causa da perfeita obra de Cristo, temos vivido de modo digno e em constante gratidão? Será que nós temos sido levitas e sacerdotes, como a Bíblia nos aconselha? Claro que o nosso sacerdócio não é como o de Levi. Nós somos sacerdotes de um pacto superior, conforme a linhagem ou ordem de Melquisedeque, do qual Cristo é o representante. Então a Bíblia nos mostra que Cristo tem feito dos seus servos reis e sacerdotes. Será que temos exercido bem o nosso sacerdócio? É muito comum pensarmos que o sacerdócio é apenas dos pastores, presbíteros e demais cargos eclesiásticos. Mas na realidade, cada crente é um sacerdote. Cada pessoa que se converte a Jesus é um levita, no sentido espiritual, no sentido simbólico. Portanto, assim como eram exigidos dos levitas uma forma diferente de viver, uma forma diferente de agir, assim também de cada um dos servos do Senhor Jesus. Portanto, examinemos nossa vida, vejamos se realmente estamos sendo encontrados dignos de sermos chamados sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais.
Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.